sejam... Opa! Estão me ouvindo? Sim, foi só o início da gravação. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais este encontro da nossa querida Casa Espírita Amor em Gotas. Então, como sempre, vamos nos recolhendo intimamente, vamos elevando o nosso pensamento a Deus, ao nosso Mestre Jesus, nosso amigo de todas as horas. E vamos ainda pedir a espiritualidade maior, que envolve toda a nossa casa, que envolve a todos nós, todos os trabalhadores, colaboradores, todos os frequentadores, que estejamos todos ligados nesse elo de luz e de amor, para que possamos receber do alto aquilo que viemos em busca, o nosso aprimoramento espiritual, e também que possamos levar a todos aqueles que necessitam de uma vibração de amor, de energia, que eles também possam receber dos nossos corações essas vibrações amorosas. E assim, envolvidos nesse elo de amor, nós vamos dando por iniciado este Evangelho dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, Pai, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, da mesma forma que deveremos perdoar a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair nas tentações da vida, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Hoje a gente sabe, comemoramos, né? Esse dia de finados, a gente estava comentando sobre isso, que para nós, para a doutrina, né, não quer dizer nada, porque todo dia é dia de todo mundo, que na verdade todos estão vivos do lado de lá. Mas aqui na Terra, como é feriado, a gente entende também o compromisso de todos, mas onde estivessem duas ou mais pessoas reunidas em nome do Pai, ele estaria lá. Estamos nós aqui, cumprindo com muito carinho, com muito amor, as nossas vibrações, cumprindo os nossos, não deveres como obrigação, mas sim como trabalho, né? Nem missão, porque não somos tudo isso ainda, mas o nosso trabalho de levar o consolo a todos aqueles que necessitam e a nós mesmos, né? Como força, como amparo, como ajuda. E hoje eu vou começar falando um pouquinho daquela frase que tem no Consolador Prometido, né? Que, na verdade, o primeiro Consolador que chegou até nós foi o próprio Jesus. Ele veio nos inspirar, ele veio nos dar o exemplo de como deveríamos agir, conduzir as pessoas, nos vigiarmos. Então, na verdade, Jesus foi o maior exemplo de consolador que chegou aqui no nosso planeta Terra. E principalmente quando no seu evangelho ele nos diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. E que Jesus representa para essa humanidade terrena? Para nós, ele representa o ser ideal. Como ele veio se revestir de carne e osso como nós, então nós podemos dizer que ele é o ser humano ideal.
mas nós sabemos também que ele não é humano só, não é mesmo? Então, é um ser espiritual como exemplo para nós todos, todos. E o que mais ele deixou entre nós também foi dois exemplos de autonomia e de comunhão. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. O que é autonomia, né? Autonomia é a gente saber evoluir, é a gente saber tomar decisões, é a gente saber conduzir o nosso destino espiritual. Mas esse destino espiritual, eles têm que estar em harmonia com as leis divinas que regem a criação. Então, vejam, essa é a verdadeira liberdade quando a gente diz que queremos ser um ser autônomo, né? Autônomo no sentido de liberdade, de saber conduzir. Mas nós somos tudo isso? Nós sabemos realmente, em todas as situações, aplicar tudo isso? Se a gente se espelhar em Jesus, como ele trilhou, como ele chegou, como ele conduziu, nós vamos fazendo, sim, um paralelo de como devemos ser um ser autônomo, livres, na verdade, livres, com liberdade para a gente ter atitudes, mas sempre baseadas na criação divina, nas leis divinas. Essa é a verdadeira liberdade que a gente deseja. E Jesus foi essa liberdade, a verdadeira autonomia como um espírito imortal. E toda vez que nós, espíritos também, nos aventuramos em algumas experiências menos dignas, vamos chamar assim, né? Não de conformidade com as leis divinas, espirituais, nós angariamos uma parcela de dor e sofrimento necessárias. Mas por que necessárias? Assim como diz Paulo, porque nós vamos nos desgostar da deformidade espiritual que vamos adquirir. Mas nós vamos adquirir essa deformidade, seja ela de cunho espiritual ou psicológico, né? De acordo com a nossa vivência, de acordo com a conformidade daquilo que nós praticamos. Mas por que nós praticamos? Porque nós não somos seres perfeitos como Jesus. Jesus chegou até aqui como um ser já perfeito, iluminado, para nos trilhar, para nos conduzir, para nos mostrar o caminho do Pai. Mas nós não. Então, realmente, quando nós cometemos algum delito, né, muitas vezes, não só de má vontade, mas muitas vezes porque não conhecemos o caminho certo. Erramos, essa é a nossa trajetória, essa é a trajetória que a doutrina nos explica. Por isso, a necessidade também de não termos condições de evoluirmos numa vivência só. Por isso, a doutrina nos explica tão bem a necessidade da nossa reencarnação. E o que seria essa reencarnação? É o maior presente, é a grande oportunidade que o Pai nos dá de podermos retornar aqui no nosso habitat para recomeçarmos, começar de novo de onde paramos, porque também a doutrina nos explica que nós não regredimos, nós sempre vamos continuar do ponto aonde paramos. E Jesus, como eu disse lá no começo, o exemplo de autonomia e comunhão. Porque comunhão, na verdade, é o grau mais superior da relação. Existem muitas formas, muitos graus que a gente poderia dizer do que é relação, mas o grau maior é o da comunhão.
E Jesus tinha uma comunhão com Deus, com o nosso Pai. Além de tudo, essa comunhão era confiável. Deus confiava a Jesus, esse Espírito perfeito, toda a credibilidade para vir nos auxiliar. E Jesus confiava em Deus também tudo aquilo que ele depositava. Então, essa crença, essa troca de comunhão é o que nós também deveremos ter com o nosso Pai e com o nosso Mestre Jesus. Também com aqueles espíritos superiores que sabemos que estão sempre nos intuindo, nos ajudando, né? Podem não ser perfeitos, mas estão também nessa jornada de conhecimento, de evolução, de caminhada evolutiva. Jesus foi o espírito mais puro, mais iluminado que já tocou o solo aqui terreno. Então, essa harmonia que ele nos trouxe aqui para o planeta, né, mostra o grau da sua evolução. Mas, ao mesmo tempo, ele, quando esteve entre nós, se fez pequenino. Por quê? Para mostrar que nós também poderíamos imitá-lo. Ele não deixou nada escrito, ele não fez grandes cerimônias, vamos chamar assim, não deixou nenhum ritual. Ele apenas caminhava, pregava e mostrava como as nossas atitudes deveriam ser. E nesses exemplos simples de Jesus, ele foi nos transmitindo como deveríamos ser prudentes, bons, perdoar aqueles que nos fazem mal. Ele foi dando na sua caminhada verdadeiros exemplos de amorosidade, de humildade. E no próprio Evangelho, a gente encontra aquele item dito obediência e resignação, exatamente como ele pregava. Porque obediência é você respeitar algo maior. É como se nós respeitássemos a lei de Deus. Mas a resignação é a aceitação do coração. É a resignação com amor, é aquela aceitação realmente de que estamos tendo aquela atitude, não por obrigação, mas por um verdadeiro entendimento. Então, quando nós conseguimos captar que Jesus foi autônomo e tinha uma grande comunhão com Deus, a gente deve segui-lo como exemplo. Ele foi o maior exemplo moral que passou por aqui, não é mesmo? Esse modelo de Jesus é o que nós poderemos seguir. Hoje em dia, os jovens muitas vezes estão, às vezes, distante do evangelho, né? Mas a gente poderia até apresentar Jesus para eles numa linguagem moderna, dizendo assim que Jesus é o tutorial. O que é o tutorial hoje em dia? É aquele programa, né? Como se fosse aquele caderninho nos dizendo como que a gente deve seguir para fazer alguma coisa. Então, Jesus é o tutorial. É o nosso tutorial de como devemos agir, como devemos respeitar o nosso próximo, como devemos ser como criaturas humanas para a gente poder ser, evoluir, para ser um ser humano melhor, não é mesmo? Nós também vamos entender que para a gente evoluir, a gente também vai aprendendo a tomar decisões. E nem sempre as decisões que nós tomamos naquele momento são as mais certas, as mais corretas, aos olhos dos outros, pode não ser. Mas é nesse aprendizado
de idas, de vindas, de erros, de acertos, que a gente vai adquirindo as nossas experiências. E essas experiências são muito importantes para o nosso aprimoramento. Veja, hoje em dia, quando a gente até cita, né, esse tutorial ou as grandes empresas, existem empresas que eles contratam consultorias com pessoas de 30, 40, 50 anos de experiência para mostrar como que deveriam fazer, como que deveriam setoriar aquela empresa para ter maior lucro, maior dinamismo. Nós temos um espírito de bilhões de anos que nos dá o seu exemplo e que ainda por cima não nos cobra nada. O seu exemplo é gratuito, é o exemplo vivo, é o exemplo de amor, é um exemplo que não tem tempo, ele é atemporal, ou seja, tudo aquilo que Jesus nos ensinou e nos disse em nome do Pai, realmente serve a qualquer tempo, serviu há 2000 anos atrás, está servindo agora e vai servir há milhões de anos futuros, porque as leis divinas realmente elas não se modificam, só as leis humanas que precisam, graças a Deus, se modificar, até para mostrar que o ser humano evolui. E quantas vezes a gente tem algumas leis que no passado eram consideradas verdadeiras, necessárias, e que, graças a Deus, com a nossa evolução, com o nosso estudo, com o nosso aprimoramento espiritual, nós percebemos que elas são ultrapassadas, que já caíram, estão em desuso, não se obriga mais a nada. E outras que temos ainda hoje em dia acontecendo e que a nossa caminhada realmente é mostrar se elas são certas ou se são erradas. Como existem algumas leis que perante os homens são consideradas benéficas, necessárias, e que perante Deus, perante nós espíritas, nós temos que realmente arrebatar, como é a lei do aborto. Ninguém tem o direito de tirar uma vida, seja ela como vier. E essa lei é um princípio divino, realmente, e que nós, em todo lugar que estivermos, temos que pregar esse conhecimento, de que aquela vida que está nascendo não é direito nosso interromper. Seja pai, seja mãe, seja médico, seja o que for. Só cabe a Deus decidir. E se ele decidiu que esse espírito deverá vir, ele tem que vir para se aprimorar e aprimorar a todos os outros que estão do lado. A gente também entende dentro da doutrina que nenhuma conquista que a gente tem pela vida se faz assim mansamente, sem luta. A doutrina nunca diz isso, ao contrário, a doutrina sempre diz que por essa necessidade de aprendizado, nós vamos, através das experiências, aprendendo, nos fortalecendo para, numa próxima, executarmos melhores conquistas. Então, nenhuma conquista é sem dor. O que acontece hoje em dia, e que foi falado até por um palestrante que no final eu cito, é que hoje a gente vive uma sociedade que é a sociedade do analgésico. Ninguém quer ter dor, ninguém quer sofrer nada. Então, qualquer coisinha que apareça, um analgésico para passar dor, né? Lógico, o analgésico de verdade, o remédio, ele foi feito para isso, para suavizar. Mas aqui só fica o comentário.
Nenhuma criança, nenhum jovem, nenhuma pessoa madura quer ter dor. Mas para a gente crescer, para a gente ter um bom aprendizado e para a gente evoluir, a gente tem dor, sim, a gente sofre. Então, quem perde um filho, uma filha, sofre muito. Tem uma dor que não vai passar tão simples. Ela só vai passar quando ela conseguir reencontrar esse filho na espiritualidade, não é mesmo? Quem tem uma doença grave também tem dor. Ela não vai passar tão rapidamente, mas isso faz com que ela procure o tratamento médico, o apoio espiritual, a força nas pessoas e a força nela mesma. Então, tudo isso faz com que ela consiga a sua cura, algumas sim, outras não. Mas é nesse caminhar, nesse processo, que ela vai se fortalecendo. Sem dor, nós não evoluímos. Algumas pessoas são mais fortes, vamos chamar assim, até a dor física e também a dor moral. Outras são mais sensíveis. Não importa, cada uma tem o seu caminho, cada uma tem o seu aprendizado, a sua passagem. Exatamente, aquele que enfrenta, talvez, com mais garra, com ânimo, com força, talvez ele já tenha experimentado em outras vidas essa passagem e que agora já não lhe tira o chão, ele já consegue caminhar com mais robustez. É assim que acontece também com os espíritos puros. Eles não foram criados puros, eles também tiveram uma caminhada. E como Deus nos apresenta esses espíritos que suportam tudo, que ajudam uma humanidade com robustez. Eles não são espíritos puros, cristais, que só numa batidinha eles que se quebram. Ao contrário, eles são espíritos puros como diamantes, inquebrantáveis, fortes, duros, realmente, né? Como a gente diz, duro na queda. Por quê? Porque no caminhar da evolução, eles foram adquirindo conhecimento, sofrimento, experiências, lições que foram armazenando e isso vai lhes dando robustez. E é assim que acontece conosco mesmo. Nós também vamos evoluindo, vamos caminhando. Só que nós não somos crianças espirituais. Já tivemos muitas passagens por aqui, não é mesmo? E vamos ter milhares ainda. Nosso tempo é infinito, mas a gente pode fazer uma forcinha se a gente quiser ser melhor também, né? Podemos colocar em prática, por exemplo, tudo isso que a gente já sabe da doutrina, porque nós já conhecemos muito, não conhecemos tanto, vamos chamar assim, mas o muito que nós conhecemos da doutrina, será que nós colocamos em prática realmente? Então, só não basta conhecer, né? Tem que praticar. E isso faz com que a gente vá adquirindo também robustez espiritual, força espiritual. Mas caminhada, essa caminhada evolutiva, ela é gradativa. Muitas criaturas que estão chegando no planeta, quando eu digo chegando, não é de agora, tá? Vamos passar aí uns 2 séculos atrás. O que aconteceu? Eles vieram para a sua evolução, mas nem muitos estavam prontos para adquirir esse esforço, essa luta. E a trajetória que eles iriam caminhar, eles não estavam tão preparados assim. E isso fez com que, lá naquela época, e ainda hoje, infelizmente, muitos se percam pela vida
e resolvam dar um fim à própria vida. Então, muitas criaturas, quando percebem a trajetória que têm que trilhar, eles não aguentam, eles dão fim à própria vida, ou caem muitas vezes em depressão. E é nesse caminhar que Jesus, sabendo da necessidade nossa, de todos nós, da humanidade, nos trouxe o Consolador, que eu vou chamar de segundo Consolador, porque o primeiro foi o próprio Jesus. O segundo Consolador prometido, que é a nossa doutrina, a verdadeira doutrina que nos explica tudo. Qualquer coisa que a gente queira saber, encontramos no Livro dos Espíritos, encontramos no Evangelho aquelas lições de amor, de aconchego, de força, de coragem, e os outros livros que foram trazidos por Kardec através dos espíritos, né? Então, vejam, quando Jesus nos envolve com o Consolador prometido através do conhecimento, ele está nos dando um manual, um ABC, um alfabeto para a gente se fortalecer, para a gente realmente prestar atenção, se solidificar, porque senão a gente não aguentaria. Deus, inteligência suprema, soberanamente justo, bom, esse é o verdadeiro guia que a gente tem que seguir. Mas para não ficar tão distante, ele nos envia Jesus, que foi esse espírito maravilhoso, encarnado, se fez revestir de carne, né, para poder nos mostrar como a gente deveria desenvolver realmente o afeto, a coragem, a indulgência, a perseverança. Quem de nós não tem problemas? Quem de nós é perfeito? Ninguém. Todos nós cometemos erros, todos nós estamos aprendendo, todos nós, muitas vezes, nos sentimos tristes, às vezes perturbados, às vezes derrotados, mas encontramos na doutrina, nesse nosso alfabeto de amor, a força para nos elevar, para nos dar ânimo, para mostrar que a vida não é só isso aqui é uma passagem, e que nós escolhemos para dar um passo além. E que se nós estamos sofrendo, nós também escolhemos. Mas esse sofrimento não quer dizer que a gente tenha que se sentir derrotado, fracassado. Longe disso. Esse sofrimento é só para nos fortalecer. Então, que a gente encontre na doutrina, no Evangelho principalmente, a força que a gente precisa, principalmente naqueles dias meio nublados, onde o sol parece que está escondido. O Espiritismo é essa verdadeira consolação. É essa lição que a gente deve tirar desse alfabeto, né? Eu vou chamar assim, o alfabeto necessário para as nossas experiências. E eu trouxe hoje também uma prece de Meimei, Meimei, que trabalha tanto com as crianças, né? Onde o nome da prece é Confia Sempre. Veja, ela não disse acredite sempre, porque ter fé não é acreditar. Acreditar é fácil. Veja, lá no plano inferior, vamos chamar assim, no umbral, os espíritos, eles acreditam em Deus. Eles acreditam, mas eles não confiam. Por isso que ainda estão lá. Porque a hora que eles confiarem, eles fazem uma elevação de pensamento, né? Um pedido, uma ajuda, e a ajuda chegará. Então, Meimei diz, confia sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo, porque o mundo é cheio de sombras. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e batalha.
Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te, brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Meimei, psicografia de Chico Xavier. Então, veja, quando ela diz confia, luta, por pior que seja, tudo passa, amanhã será outro dia. E realmente, né? Quantas vezes os nossos dias às vezes parecem sombrios, parece que o tormento bateu à nossa porta e não encontramos solução, nos sentimos perdidos, aflitos. Mas logo chega a ajuda, e principalmente quando a gente deseja essa ajuda. A gente faz uma prece, a gente conversa com alguém, a gente pede ajuda para alguém, porque também isso é importante. E aí parece que o sol volta a brilhar, porque a gente começa a ver luz no fim do túnel. Aquele problemão, ele continua um problema, mas agora é um probleminha, dá para a gente resolver. Mesmo aquela doença não é tão ruim assim. Quanto aprendizado a gente está tendo. E, principalmente nesses tempos de pandemia, tanta gente perdeu o emprego, as portas se fecharam, mas sempre há uma ajuda para aparecer. O que o Consolador nos mostra é que passamos aquilo que necessitamos. Não tenhamos dúvida de que tudo que vem até nós é para o nosso aprimoramento. É que muitas vezes, ou podemos dizer todas as vezes, nós não sabemos o que fizemos. Ainda bem, né? Graças a Deus, Deus nos dá aquele pano para esquecer o passado. Mas nós trazemos no nosso íntimo resquícios. Nós até percebemos muitas vezes que jeito que a gente é, como a gente age, o que nos tira do prumo. E é aí que a gente vai perceber quais são as nossas fraquezas. Mas não devemos ficar na fraqueza. Ao contrário, devemos nos ater realmente ao Evangelho, ao conhecimento, para nos fortalecer, para a gente se modificar. Então, aquela criança que chegou até o nosso lar, seja de que jeito for, não é por acaso, é responsabilidade, é compromisso, é amor acima de tudo, é oportunidade de agora trilharmos um caminho melhor, onde o amor vai predominar. Aquele chefe que temos, aquela instituição que fazemos parte, não é por acaso, temos compromisso realmente uns com os outros e vamos unidos, juntos, fazer com que a gente possa levar sempre esse consolador prometido, essa força, esse amparo que todos nós já recebemos muitas vezes e queremos realmente dividir com todos aqueles que necessitam e que chegam até nós. E para terminar, eu vou contar só uma historinha rápida do Chico, que um dia foi numa cidadezinha visitar,
e ele estava sendo muito aguardado, e aí chegaram para ele e perguntaram: Chico, quais os lugares que você quer conhecer aqui na cidade, né? Temos muitas coisas bonitas, museus, a praça, o teatro. E ele disse: aonde é a cadeia? Todo mundo ficou meio espantado, mas levaram, né, o Chico até a cadeia. Lá muitas pessoas, né, muitas pessoas nos cárceres, as portas foram abertas, fechadas, foi o delegado, foi o juiz, foi todo mundo junto. Aí quando ele estava lá, bem no meio da cadeia, ele vira para o delegado e diz assim: delegado, nós somos quantos aqui? E aí fica, né? Nós, mas eles são os irresponsáveis e criminosos. Sim, eles são hoje. E nós, será que nós já fomos também? Ou ainda somos? Não é mesmo? Então, muitas vezes, a gente se coloca num patamar acima do outro porque já passamos por aquela dificuldade. Mais um motivo, se a gente já passou, a gente deve dar a mão, entender aquela dificuldade. Então, como o Chico perguntou para Emmanuel, Emmanuel, o que é um criminoso? Ele disse, criminosos somos todos nós quando somos descobertos. Qualquer coisa que a gente faça, né, escondido, e quando alguém nos descobre, nós somos um criminoso. Pode não ser naquele nível, né, tão perigoso, mas somos. Então, nós somos todos iguais aqui no planeta. Uns sabem mais, outros menos. Aqueles que sabem mais têm por dever, obrigação de acolher aqueles que sabem menos, que se perdem pelo caminho, que precisam da mão estendida. E acredito que nós, pelo menos dentro da casa, é esse o trabalho que a gente deve realizar, não só dentro da casa, fora também, né? Mas quando a gente está dentro da casa, a gente se sente protegido, fortalecido, para, em grupo, podermos tratar do nosso amigo que chega muitas vezes perdido, atrapalhado, realmente aflito em suas necessidades. E quando o encontra um ombro amigo, uma palavra de amor, uma palavra de elevação, não há coisa melhor para ele se sentir bem e nós também, porque naquele momento nós somos o instrumento do Pai, nós somos o Consolador prometido. Então, que a gente possa realmente colocar em prática todo esse, todo esse conhecimento que a gente tem, todo esse amor, aprimorar da melhor forma possível para a gente poder também dar os nossos passos de evolução espiritual. Então, vamos mais uma vez pedir que possamos unir os nossos pensamentos até o alto e agradecendo ao Pai pela grande oportunidade de estarmos aqui reunidos. Principalmente, Pai, pela oportunidade de ter tantos espíritos desencarnados à nossa comunhão, recebendo o amor, o amparo, a ajuda que todos merecem e que nós também possamos doar com muito amor, com muita vibração de carinho a todos aqueles irmãos que foram colocados no chat os seus nomes, que cheguem até eles a cura, o ânimo, o amparo e a força. E que todos nós também reunidos possamos nos nossos lares sermos a pessoa certa, levando o amor, o amparo e o equilíbrio aos nossos entes queridos. E assim, agradecidos que somos pela oportunidade, pela cobertura espiritual, Pai, que recebemos,
nós vamos dando por encerrado este evangelho dizendo: graças a Deus e graças a Jesus.